Fala, rapaziada, beleza? Hoje aqui no Historintians é dia de colocar pingos nos is de um monte de bostejada que torcedor rival costuma falar dos nossos ídolos. Sabe, tem sempre uma historinha, um pipipi, papapó, que não sei o que não era tão bom. Então hoje a gente separou uma história muito bacana para você me dizer o sim ou não de tudo isso. Eu queria falar hoje sobre ele, Doutor Sócrates. Sempre que a gente ouve falar dos grandes ídolos dos anos 70 e 80, eu sempre escuto falar em Zico, Maradona, Platini, Dinizoff, Gerd Müller, Falcão. Daí eu te pergunto, por que Dr. Sócrates não aparece nessa lista de grandes nomes do panteão mundial? Daí eu pergunto pra você, torcedor corintiano, e pra você que também não é corintiano, por que não? Dr. Sócrates era subestimado? Será que estamos sendo injustos? Quando a gente lembra desses grandes nomes, world class mesmo, a gente esquece do Sócrates. Sócrates sempre foi genial. No Botafogo, Ribeirão Preto, na Fiorentina, na Seleção Brasileira e, claro, no Corinthians. Mas hoje aqui no Historintians eu quis levantar uma bola muito importante. Vem cá. Bem, por que raios o Sócrates ele é subestimado na lista dos grandes jogadores dos anos 70 e 80? Não vem me dizer que não é não, porque sim, é subestimado pra o Sócrates está entre os grandes, mas quando a gente faz a lista dos 5, 7 maiores, nunca lembram dele. Por quê? Eu levantei algumas bolas para gente tentar descobrir, ou pelo menos discutir, por que o Sócrates não aparece nessa lista dos 5, 7 melhores. Argumento número 1 dos antes. Buti, o Sócrates só ganhava Paulistinha. Bom, primeiro lugar, vai tomar no seu Segundo lugar, a gente tem que contemporizar que os estaduais na época, paulista, carioca, mineiro, gaúcho, tinham um peso muito similar ao Scudetto, ao título alemão, a um espanhol, a um inglês, um francês. Vai dizer que não? Tinha sim! Eram títulos de caráter muito importante. Isso consagrou o Zico, isso consagrou o Falcão, fez com que eles alçassem patamares para depois vir a ganhar o título brasileiro. Lamentavelmente, o doutor não conseguiu ser campeão nacional, ganhou 3 estaduais pelo Corinthians, mas também foi muito importante. Será que a ausência de títulos, como por exemplo o Zico, que ganhou o Brasileiro, ganhou o Libertadores, ganhou o Mundial, ou mesmo o Gerd Müller, o Dinizoff ganhou a Copa, o Platini, o Maradona, não pode ter pesado na hora dessa discussão? Não acho que títulos devem ser um parâmetro muito importante não. Ajuda, mas também não a ponto de tirar o cara dessa lista. Segundo argumento, o extra-campo do Sócrates. Todo mundo sabe que, a exemplo do Maradona, por exemplo, o Sócrates nunca teve uma vida muito regrada, genial dentro de campo, mas vira e mexe. Essas questões poderiam atrapalhar. Aconteceu isso demais na semifinal do Brasileiro de 84, quando a gente perde a vaga pro Fluminense. Dr. Sócrates gostava de uma cervejinha. Quem é que não gosta? O Sócrates gostava de tudo isso, assim como todos nós na boemia. Só que o Sócrates, ele era muito magro. Tinha até o apelido de magrão. A gente nunca vai saber a que ponto essa magreza do Sócrates poderia atrapalhá-lo ao ponto de não ter um físico para competir com o Zico, com o Maradona, com o Gerd Müller. Acredito que não. Por quê? O Zico sempre foi franzino, o Maradona sempre foi meio gordinho. Então não consigo acreditar que o físico e o extracampo possam ser determinantes para tirar o doutor desse patamar que ele merece. Terceiro, virar ícone mundial de algo fora dos campos, por exemplo, o Direta Já. Algo muito parecido com o que aconteceu com Eric Cantona e Carlos Caselli, o chileno do Colo-Colo, que também era um ícone de luta por liberdade, contra a ditadura, contra a opressão. O Sócrates ele ficou muito vinculado a isso. A Direta Já, ao Osmar Santos, ao palanque das diretas, pela liberdade, pelo poder do voto presidente. Isso é excelente, é ótimo. A democracia corintiana, todas aquelas histórias que a gente já vira e mexe conta na live, vira e mexe conta aqui na Boot TV. Só que, qual que é a questão? Será que o Sócrates ficou muito marcado pela luta fora de campo? Isso acabou meio que ofuscando o que ele conquistou dentro? Eu fico com essa pulguinha atrás da orelha. Será? Difícil responder. Pior que é um negócio tão interessante você ter um jogador que pensa fora das 4 linhas. Será que isso acabou atrapalhando o cara na hora desse ranking? Argumento número 4. Ter ficado ícone de um artifício dentro de campo, o calcanhar. Eu sei que você vai estar falando aqui, mas não é bom o Sócrates ser gênio de calcanhar? Eu acho ótimo, eu acho excelente, até porque o Sócrates também era um cara de bom passe, de bom chute, batia falta, batia pênalti, era aquele cara cerebral, era aquele cara que armava jogada de cabeça, vira e mexe, ele marcava gols, só que ele ficou muito atrelado a essa
aqui, que eu não sei se a câmera pegou, mas tudo bem. Ele ficou muito atrelado ao calcanhar e eu tenho um pouquinho de medo que isso tenha ofuscado os outros atributos geniais. A parceria com o Casagrande, aquela perspicácia de passar pro Zenon, de passar o Birubiru um pouquinho mais pra trás, aquela genialidade que ele teve de trocar de lado com o Zico na Copa de 82, ficou ofuscada. Porque você fala no Sócrates dentro de campo, você lembra o quê? Da p... do calcanhar. É algo muito parecido com o que aconteceu com o Baltazar lá nos anos 50, que era talvez o maior cabeceador da história do futebol brasileiro. Solta o cabecinha, 1-0 no placar. Talvez um jogador excepcional. Antes do Pelé, talvez o Baltazar só tenha como adversário de nível o Di Stéfano, o Leônidas da Silva e o Luizinho. Ele era muito genial, só que ficou lembrado como um cara que fazia muitos gols de cabeça, mais até do que o próprio Rei Pelé. Será que isso que atrapalhou o Baltazar lá nos anos 50 também não veio atrapalhar o Dr. Sócrates agora nos anos 80? Fica a pergunta. Muitas perguntas, algumas respostas. Eu só sei que sim, o Sócrates era do nível do Maradona, sim. Era do nível do Zico, sim. Era do nível do Gerd Müller, sim. Era do nível do Falcão, sim, senhor. Por mais que torcedores dos outros times não concordem, era assim, senhor. E Sócrates era subestimado? Na minha opinião, sim. Dr. Sócrates era bastante subestimado, principalmente por não corintianos. E você que tá me vendo aqui no Historinhas da Bull TV, o que você pensa quando a gente lança o assunto Sócrates nos grandes nomes world class do futebol mundial anos 70 e 80? Era subestimado ou não? Merecia um patamar maior do que ele recebeu? Então você vai fazer o seguinte, vai comentar aqui embaixo o que você acha, curte, compartilha, clica no sininho para que você não perca nenhum vídeo. Continue na Bull TV, porque a gente vai mexer naquela sua pulguinha atrás da orelha com muita história legal do Coringão. Eu espero vocês nos próximos vídeos. Abraço, beijo no coração, tchau!